Olá, eu sou a Roberta e esse é o canal História com Damasco. No vídeo de hoje eu vou te contar a história sobre o exclusivo colonial. Mas antes de começar essa história, eu tenho algumas coisinhas para falar com você. A primeira coisa eu não sei se você percebeu, mas na última quarta-feira não teve vídeo novo no canal. Por quê, Roberta? Porque eu recebi um feedback de algumas pessoas dizendo que elas estão acumulando os vídeos e não estão conseguindo dar conta de assistir tudo. E como eu sempre falo para você que a história é como uma coxa de retalhos e a gente precisa ir juntando cada retalho para transformar o nosso conhecimento cada vez mais completo, tá ficando difícil para essas pessoas, porque elas não estão conseguindo acompanhar todos os vídeos e aí quando vem um vídeo novo, aí elas ficam assim um pouco perdidas. Então, para dar esse tempinho aí para todo mundo conseguir se atualizar, porque a playlist de História do Brasil está ficando cheia de vídeos super legais com sabor de damasco. Eu vou agora postar os vídeos uma quarta-feira sim e uma quarta-feira não, de 15 em 15 dias. Uma quarta-feira vai ter vídeo novo, na outra não vai ter nada. E nessa que não tem nada, você pode aproveitar e dando uma olhada nos vídeos que tem na playlist de História do Brasil e na nova playlist Teia de Histórias. E em falar em playlist nova, Teia de Histórias, como no último dia 12 de outubro foi o Dia da Criança, eu fiz alguns vídeos bem bacanas, diferente dos que rolam aqui na playlist de História do Brasil, para você conferir em homenagem ao seu dia lá na playlist Teia de Histórias. Essa playlist ela tá cheia de novidades e muitas coisas boas ainda estão vindo por aí, tá bom? Então, eram esses os recadinhos que eu queria te dar antes da gente começar a falar de exclusivo colonial. Vamos então começar a falar sobre isso? Qual o papel e a importância da colônia no exclusivo colonial? Bem, as colônias, elas deveriam contribuir para a autossuficiência da metrópole, transformando-se em áreas reservadas na concorrência internacional entre elas. Para isso, era preciso criar um conjunto de práticas e normas que afastassem a concorrência da exploração das respectivas colônias. Esse conjunto de normas e de práticas, ele foi baseado no sistema mercantilista, que foi o assunto do último vídeo. Sim, e com base nesse sistema mercantilista, cria-se esse conjunto de normas e práticas que vai ser chamado de sistema colonial. E o sistema colonial, ele tinha um eixo básico, que era o exclusivo metropolitano, aonde toda a produção externa da colônia deveria ser centralizada para a metrópole. Trata-se de impedir ao máximo que navios estrangeiros transportem mercadoria da colônia, sobretudo para vender diretamente em outros países da Europa. Inversamente, procurava-se também impedir que mercadorias, em especial as não produzidas na metrópole, chegassem à colônia em navio desses países. Em termos simplificados, buscava-se deprimir, até onde fosse possível, os preços pagos na colônia por seus produtos, para vendê-los com maior lucro na metrópole. Buscava-se também obter maiores lucros de venda na colônia, sem concorrência dos bens por ela importados. O exclusivo colonial teve várias formas: arrendamento, exploração direta pelo Estado, criação de companhias privilegiadas de comércio, beneficiando determinados grupos comerciais, metropolitanos e etc. Tomando o caso português, que é o que nos interessa de perto, seria equivocado pensar que os preceitos da política mercantilista foram aplicados sempre de forma consciente. Se insistimos em lhes dar grande importância, é porque eles apontam para o sentido mais profundo da relação entre a metrópole e a colônia, embora não conte todas as histórias dessas relações. Curiosamente, a prática mais consequente desses preceitos mercantilistas só foram aplicados no Brasil em meados do século XVIII, pelo Marquês de Pombal, quando esses preceitos já estavam sendo postos em dúvida no restante da Europa Ocidental. A coroa lusa abriu brecha nesses princípios, principalmente devido aos limites da sua capacidade de impô-los.
Não estamos falando apenas da existência do contrabando, pois o contrabando era uma quebra pura e simples das regras do jogo. Estamos falando, sobretudo, da posição de Portugal no conjunto das nações europeias. Os portugueses estiveram na vanguarda da expansão marítima, mas não tinham os meios de monopolizar o seu comércio colonial. Já durante o século XVI, as grandes praças comerciais não se situavam em Portugal, mas na Holanda. Os holandeses foram os mais importantes parceiros comerciais de Portugal, transportando sal e vinho portugueses e açúcar brasileiro em troca de produtos manufaturados, queijos, cobres e tecidos. Obtiveram com isso muitas facilidades. Posteriormente, a partir do século XVII, a coroa seria levada a estabelecer relações desiguais com uma das potências emergentes, a Inglaterra. Essas relações vão resultar em uma oscilação de uma relativa liberdade a um sistema rígido e dirigido com algumas concessões. Isso significa a entrada de outros países no uso e fruto do sistema colonial português. Resumindo todo esse longo processo de oscilações do exclusivo colonial, podemos dizer que houve uma fase de relativa liberdade comercial de 1530 até 1571, data em que o rei Dom Sebastião decretou a exclusividade dos navios portugueses no comércio da colônia, coincidindo, aliás, à medida com os anos iniciais da grande expansão da economia açucareira. O período da chamada União das Duas Coroas, que durou de 1580 a 1640, quando o rei da Espanha ocupou também o trono de Portugal, caracterizou-se por crescentes restrições à participação de outros países no comércio colonial, visando especialmente a Holanda, que esteve em guerra com a Espanha. Mesmo assim, a notícia de um tráfego irregular e direto entre Brasil e Hamburgo, na Alemanha, por volta de 1590. Após o fim do domínio espanhol, com a aclamação de Dom João IV como rei de Portugal, seguiu-se uma breve fase de livre comércio, com pouca regulamentação e ausência de controle sobre o mercado colonial de importação. Mas, em 1649, passou-se a um novo sistema de comércio centralizado e dirigido por meio de frotas, com o capital obtido principalmente de cristãos novos. Foi criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil. A companhia deveria manter uma frota de 36 navios armados para comboiar navios mercantes que saíam do Brasil e aqui chegavam, 2 vezes por ano. Em troca, usufruiria do monopólio das importações de vinho, farinha, azeite de oliva e bacalhau, e do direito de estabelecer os preços para esses artigos. A partir de 1694, a companhia foi transformada em órgão governamental. Entretanto, a criação de uma empresa não impediu concessões de Portugal à Holanda e principalmente à Inglaterra. Portugal dava concessões à Inglaterra com o objetivo de obter proteção política e dava à Inglaterra aí algumas vantagens comerciais. Claro que essas vantagens não podiam competir com a empresa comercial brasileira, com a Companhia Comercial Brasileira de Comércio, que virou estatal. Mas a Inglaterra poderia ter aí umas vantagens que outros países não poderiam ter na colônia lusa. Isso vai acabar em 1765, quando o Marquês de Pombal decide restringir essas relações de comércio e colocar mais centralizado no Brasil, criando novas companhias, como a Companhia do Grão-Pará, a Companhia do Maranhão e a Companhia de Pernambuco. Essas representaram as últimas expressões nítidas da política mercantilista no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês consigam entender a dimensão dessa questão da colônia
né, do exclusivo colonial, que deveria ser somente para a metrópole portuguesa, e que, com o passar do tempo, vai acontecendo algumas oscilações, outros países vão podendo explorar, então já não é tão exclusivo colonial assim, não é verdade? Por conta de alguns interesses da coroa portuguesa, para facilitar o seu acesso ao comércio europeu. Bem, na próxima semana não tem vídeo, mas na outra tem vídeo e eu espero você. Um beijo com sabor de damasco.